Olá, vamos mergulhar hoje numa das histórias mais intensas e complexas de Gênesis. Nos capítulos 27 a 29, a gente acompanha a história de Jacó, um cara cuja jornada, cheia de enganos e conflitos familiares, é totalmente transformada por uma intervenção divina que, sério, mudaria o curso da história para sempre. E a coisa já começa tensa desde o início. Tem todos os elementos de uma grande tragédia, sabe? Lealdades divididas, uma ambição que coloca irmão contra irmão. Mas o que está em jogo aqui não é só uma herança. É muito mais. É o destino de uma promessa divina. E assim começa o primeiro ato. Vamos dar uma olhada na trama central. Um plano, uma armação para roubar a bênção do patriarca. Um ato que ia trazer consequências assim, devastadoras. E quem é a mente por trás do plano? A mãe, Rebeca. Ela bola um esquema minucioso, explorando a fragilidade do marido Isaac, que já estava cego. A ideia era enganar praticamente todos os sentidos dele. O paladar, com a comida, o olfato, com o cheiro da roupa de Esaú, e o tato, com as peles de cabrito para simular os braços peludos do irmão. E não é que o plano dá certo? Isaac, mesmo desconfiando da voz, acaba sendo convencido pelo cheiro e pelo toque. E aí, ele dá a bênção para Jacó. E aqui, gente, a gente precisa entender o peso disso. Naquela cultura, a bênção no leito de morte era como um ato jurídico, um testamento com poder real e irrevogável. Uma vez que foi falada, já era, não tinha como voltar atrás. E aqui vem o clímax emocional, de cortar o coração. O grito de Esaú é de pura angústia. Quando a ficha cai e ele percebe que foi enganado pela segunda vez pelo irmão, cujo nome, Jacó, significa justamente aquele que engana, a dor dele vira um ódio mortal. Essa bênção roubada racha a família ao meio e força Jacó a fugir para não morrer. E então, a história dá uma virada completa. Jacó, o enganador, agora se torna um fugitivo. O ato dele o joga no exílio numa jornada solitária. E é nesse momento de desolação total que acontece um dos encontros divinos mais famosos da Bíblia. O cenário aqui é muito importante. Jacó não está num templo, num lugar sagrado. Ele está no meio do nada, dormindo no chão, usando uma pedra de travesseiro, completamente vulnerável. E é exatamente aí, no fundo do poço, que ele tem essa revelação. Isso mostra que a presença de Deus não está presa a um lugar, a um templo. Ela se manifesta justamente nos nossos momentos de maior desespero. E o mais fascinante aqui é o que Deus fala. Ele não dá uma bronca em Jacó pelo que ele fez. Pelo contrário, ele reafirma a aliança feita com Abraão. A promessa de terra, descendência e proteção não tem a ver com o mérito de Jacó, mas com a graça e a fidelidade de Deus. É uma demonstração poderosa de que o plano divino não é frustrado pelas nossas falhas. Ao acordar, Jacó fica maravilhado e com medo ao mesmo tempo. Ele percebe: caramba, Deus estava aqui o tempo todo e eu não sabia. Ao chamar o lugar de Betel, que significa casa de Deus, ele transforma um local de fuga num marco sagrado. A lição é clara: Deus não é uma divindade local, mas um companheiro de viagem, até mesmo para quem está exilado. A jornada de Jacó continua até Harã, a terra da sua família. E aqui, a história prepara uma daquelas ironias que só a vida sabe fazer. Jacó, o mestre da enganação, está prestes a provar do próprio veneno. Uma verdadeira justiça poética. Gente, a simetria aqui é de arrepiar. É o princípio do aqui se faz, aqui se paga em ação. Preto no branco. Jacó enganou o pai cego usando a identidade do irmão mais velho. Anos depois, o tio dele, Labão, usa a escuridão da noite de núpcias para enganá-lo com a irmã mais velha. A ironia é cortante. E a desculpa de Labão é a cereja do bolo da ironia. Jacó, que subverteu a ordem de nascimento para pegar a bênção, agora é vítima de uma regra social que defende exatamente essa ordem. As escolhas desonestas de Jacó, embora Deus as tenha usado em seu plano, trouxeram consequências dolorosas e o prenderam num ciclo de engano. Mas a história ainda tem uma outra camada. No meio de todo esse drama, o foco muda para Lia, a esposa que não era amada. E é através da dor dela que o plano de Deus continua a se desenrolar de formas surpreendentes. O texto bíblico não faz rodeios. Diz com todas as letras: o Senhor viu que Lia era desprezada e interveio diretamente. Enquanto Jacó repete o erro dos pais, o favoritismo, criando dor e competição, Deus mostra sua compaixão justamente por quem é rejeitado. E os nomes dos primeiros filhos de Lia são como um mapa da jornada emocional dela.
Começa com uma busca desesperada pelo amor do marido. Isso fica claro em Rúben, Simeão e Levi. Mas com Judá, alguma coisa muda. O foco dela sai do marido e vai para Deus. Ela diz: "Desta vez, louvarei ao Senhor." É uma virada fundamental. Ela encontra seu valor no louvor a Deus, não na aprovação de um homem. E o mais incrível é da linhagem de Judá, que nasceu dessa dor, que viria o Messias. Então, depois dessa montanha-russa de engano, fuga e revelação, o que a gente pode tirar de tudo isso? Vamos resumir as verdades centrais que essa história nos oferece. O ponto principal é este: Deus age através de pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. A aliança dele continua de pé por causa da sua graça, não da nossa perfeição. A gente vê que o pecado tem consequências reais. Jacó fica 20 anos no exílio. Vê a compaixão de Deus por Lia, a rejeitada. E a escada lá em Betel, ela aponta para Cristo, a conexão definitiva entre o céu e a terra. E essa é a pergunta que fica no ar, né? A história de Jacó não é um conto sobre um herói perfeito, mas sobre a graça de Deus trabalhando no meio da bagunça da vida real. Isso nos convida a pensar: se Deus constrói sua maior história de redenção através de gente tão cheia de falhas, o que será que ele pode construir através de cada um de nós? Valeu por acompanhar a gente nessa análise.